Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Land. Eu gostaria de iniciar dando alguns recadinhos para vocês. Ao decorrer da live, no finalzinho, nós vamos estar mandando o link para o certificado, que também é o link para o sorteio que está acontecendo lá no nosso Instagram, aqui na imagem projetada, vocês podem ver. As regrinhas para o sorteio, então, é preencher esse formulário, seguir a Land e a Curaprox, que é a patrocinadora de hoje, e comentar na nossa foto lá postada no feed e também curtir a foto do post. Combinado? Então não esqueçam, quem é ligante, esse formulário já vai contar com a presença também, e quem não é ligante e quer participar do sorteio, também preencham esse formulário. Combinado? Bom, pessoal, então agora eu tenho o prazer de apresentar a professora Silmara. Professora Silmara Aparecida Milori Corona fez sua graduação na Faculdade de Odontologia de Araraquara, realizou mestrado e doutorado em dentística pela Faculdade de Odontologia de Araraquara e atualmente é professora associada da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a nossa FORP. É orientada de pós-graduação no programa de Odontologia Restauradora e atua principalmente nas áreas de dentística, cariologia e laser. E os seus temas mais pesquisados é o laser Air-IAG, o laser CO2, terapia fotodinâmica, cárie dental, biofilme e erosão. Que currículo, hein, professora? Muito bom, vocês valorizam, né? Então fica melhor ainda. Isso, ainda tinha muito mais coisa para falar aqui da senhora. É muita coisa boa, é uma honra de verdade para nós da Land estar recebendo a senhora aqui hoje para falar de um tema tão atual e que vem sendo cada vez mais introduzido na nossa odontologia. E a senhora é uma das melhores pessoas para falar sobre o tema e estar aqui hoje com a gente é um prazer enorme. Então, hoje, pessoal, a professora Silmara vai estar apresentando o tema Novas Tendências, Terapia Fotodinâmica e Laser Terapia em Odontologia. Professora Andréia levantou a mão, pode falar. Eu queria, Isa, só apresentar uma parte do currículo da professora Silmara, que tem uma parte que não está disposta, que é na questão da atuação dessa professora no desenvolvimento da FOR, no cuidado com os alunos e no cuidado com os colegas. Eu tenho o privilégio de trabalhar com ela numa área que é a comissão de taburária, que é a organização de como os professores vão trabalhar para que os alunos recebam melhor, da melhor forma, além de tantas outras comissões que eu já tive o prazer de trabalhar com. E observar a boa vontade dessa professora, que é mãe, filha, esposa e tem todos os desafios da vida de uma mulher pesquisadora que nos recebe no seu laboratório sempre com boa vontade. Eu acho que a professora Silmara nunca conheceu a palavra não, nem para os colegas, nem para os alunos, né? E acredito que também nem para os filhos. O não da professora Silmara deve ser assim, aquele não para o bem extremo, sempre tentando resolver tudo. E uma grande gestora faz isso. Uma grande gestora, ela permite que as pessoas tenham desejo e prazer de trabalhar junto. Então, Silmara, eu passo aqui para te agradecer a sua possibilidade, que eu não imagino que horas você preparou essa aula com tanto trabalho, como nós ficamos surpresos quando você participou dos nossos minutos de inovação, com aquela aula tão linda, tão inovadora. Então, a um passo que os alunos agradecem como alunos a graduação, a sua colaboração do seu conhecimento, eu passo para agradecer a grande colega de trabalho que você é. E quando você disse sim que viria, nós festejamos muito, porque o seu conhecimento e a sua presença nos fazem muito bem. Então, eu só desejo que Deus te proteja muito e que, dentre os seus alunos que estão te assistindo, que nasçam muitas Silmaras. Um grande beijo, Sil. Eu agradeço, viu, professora Andréia, né, e todo o pessoal da Liga, pelo acolhimento, tá? Pela forma carinhosa que estão me recebendo, né?
E a gente sempre faz o que pode para todo mundo. Eu acho que isso, né, é por isso que nós estamos aqui, né? A gente não está em busca de uma profissão, a gente não está em busca só de aprender, a gente está em busca de oferecer o melhor. Então, eu acho que isso é em todo sentido, né? Não é só na profissão, é no dia a dia, né? É no corredor, é onde a gente tombar por aí. Então, eu agradeço todo o carinho de vocês, tá? E eu espero que vocês gostem da apresentação, né? Eu montei com bastante cuidado para que vocês possam aproveitar bastante, tá? Eu vou começar, então, a apresentação. Combinado, professora. Aí, professora, qualquer coisa eu vou estar por aqui. Só a senhora me chamar que a gente conversa. Tá, ok. Tá tudo bem a apresentação aí? Todo mundo tá vendo? Para mim tá ok. Tá ok. O som também tá bom, né? Tá sim, professora. Tá bem. Bom, então nós vamos conversar um pouquinho, né, a respeito da terapia fotodinâmica. Aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça, o que é a terapia fotodinâmica? Onde que eu vou usar essa terapia na odontologia atual? E como é que eu vou utilizar? E o questionamento que mais ocorre é, será que ela realmente é efetiva? Né? Então, são esses questionamentos que nós vamos procurar esclarecer ao longo da nossa conversa. Tá? A terapia fotodinâmica, ela existe, né, não apenas com a laser terapia, mas desde o início da antiguidade, né, desde os primórdios da civilização, já se utilizava a terapia fotodinâmica, né, já se preocupava em tratar doenças da pele, passando substâncias de plantas e expondo a luz solar. Então, é a terapia fotodinâmica, é o princípio da terapia fotodinâmica, a utilização, né, de uma luz, de um fotossensibilizador para matar um micro-organismo. Esse é o princípio da terapia fotodinâmica, né? E ela vem cada vez mais sendo utilizada. A sua utilização não se restringe à eliminação das terapias convencionais. Na grande maioria das aplicações, nós fazemos tratamentos complementares. Então, nas diversas áreas da odontologia, nós fazemos o tratamento convencional. E para aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que permanecem residualmente, nós podemos fazer a atuação da terapia fotodinâmica para conseguir um local ainda mais isento de micro-organismos. Então, ela vem para complementar, para somar as terapias, né, os procedimentos convencionais que nós já temos na odontologia. Como funciona a terapia fotodinâmica? Né? Ela funciona de uma forma muito simples de se entender. Nós temos um fotossensibilizador, que também é chamado de corante. É uma substância que tem uma capacidade de absorver uma fonte de luz. Que fonte de luz é essa? Pode ser qualquer fonte de luz, mas o laser é uma fonte de luz que apresenta ele apresenta melhores características do que, por exemplo, um LED ou de uma luz comum, né? Então, é por isso que a fonte de luz laser é a mais utilizada e que apresenta maior aplicabilidade na terapia fotodinâmica do que a utilização de outras fontes de luz. Então, a terapia fotodinâmica, eu tenho a presença de um fotossensibilizador que é compatível, que absorve uma luz, atua sobre micro-organismos e leva à liberação de espécies reativas de oxigênio. O que são essas espécies reativas de oxigênio? São aquelas espécies que vão levar à morte celular, que vão induzir um estresse
oxidativo no interior das células, matando os micro-organismos. Tá? Então, é isso que é terapia fotodinâmica. Nada mais do que esse mecanismo. Como é que nós, e por que é que nós utilizamos como fonte de luz o laser? Né? O laser, essa palavra laser, é o acrônimo de uma palavra, né, que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O laser, ele se diferencia da luz comum, por quê? Ele apresenta características únicas, né? Então, a luz que ilumina o ambiente, ela é uma luz policromática, ela apresenta diferentes comprimentos de onda. Agora, o laser, ele é uma luz monocromática, ou seja, tem um único comprimento de onda aqui representado pelo amarelo. Além de monocromática, o laser é uma luz colimada, ou seja, tudo que sai na ponteira laser chega até o tecido. Não se dissipa, não se perde energia até atingir o tecido. E, além disso, é uma luz coerente, ou seja, ela caminha em fase, né, ao longo da sua amplificação no espaço. Isso permite com que o laser possa atuar no tecido de diferentes formas. Então, por isso que nós temos os lasers de alta intensidade, que são aqueles lasers chamados cirúrgicos, que fazem incisões, corte no tecido, né? Só que eles apresentam uma característica superior aos bisturi, né, ou método convencional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que um laser cirúrgico corta um tecido, na verdade ele não corta, ele ablaciona um tecido, ou seja, ele faz a incisão no tecido por um processo de vaporização desse tecido, ele já vai ocorrer a coagulação desse tecido. Por quê? Porque ele vaporiza esse tecido. Então, ele apresenta benefícios quando comparado com métodos cirúrgicos tradicionais. Por isso que a medicina, né, várias áreas da medicina, utiliza-se muitos lasers cirúrgicos para corte dos tecidos. Por quê? Você não tem o sangramento, e quando tem, esse sangramento é muito mais reduzido. Né? No nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre lasers que têm uma densidade de potência, uma intensidade de luz menor. São os lasers de baixa intensidade, que são aqueles que são empregados para a terapia fotodinâmica ou para a fotomodulação dos tecidos. Por que que nós vamos falar sobre esses? Porque esse laser de baixa intensidade é aquele que apresenta um custo mais acessível, né? É aquele que tem, né, um benefício amplo na odontologia, ele pode ser utilizado amplamente, mas ele tem um custo acessível, ele tem um custo aproximado aí do custo de um fotopolimerizador, né? Então, é algo possível de se ter em um consultório, né, particular. A área médica, geralmente, eles têm um equipamento de laser que são utilizados em centros cirúrgicos, por equipes, né? Então, o custo acaba sendo dividido pela equipe. A odontologia, ela procura trabalhar mais separado, né? Então, o cirurgião dentista, ele acaba, né, fazendo a utilização de aparelhos que são mais acessíveis, né? E, além disso, o laser de baixa intensidade, ele vai atuar de forma diferente, né? Ele vai atuar no tecido sem remover, ele vai cortar o tecido. Não adianta você tentar aumentar a intensidade da luz nesse equipamento para remover o tecido, porque ele não provoca ablação, tá? Ele vai agir nas moléculas do tecido, né? Ele pode ser obtido, nós temos aí, com 2 comprimentos de ondas distintos. Nós temos os lasers vermelho, que é aquele que apresenta por volta de 660 nanômetros, né? Ele vai atuar estimulando o metabolismo celular, e nós temos o laser infravermelho, que é aquele que apresenta por volta de 808 nanômetros, e ele vai atuar, né, quando nós temos alterações mais profundas, como, por exemplo, dor muscular, nevralgias, né? Então, nós utilizamos o laser vermelho.
Quais seriam, então, as propriedades do laser? Não da terapia fotodinâmica, do laser de baixa intensidade, que é a luz que nós estamos selecionando para fazer a aplicação da terapia fotodinâmica. O laser é o mesmo, né? Ele sozinho, sem o fotossensibilizador, ele vai promover um controle da dor. Por isso que muitos, né, de nós fazemos o quê? Pacientes que apresentam hipersensibilidade dentinária, a gente faz a utilização, às vezes, dos vernizes fluoretados, que são os métodos convencionais, e muitas vezes nós fazemos também a aplicação do laser na região cervical, para controle daquela sensibilidade. Por quê? Porque o laser, ele atua, né, promovendo um controle da dor. Ele atua também promovendo um controle da inflamação e também é um bioestimulador tecidual. Muitos de vocês também fizeram utilização, né, do laser para herpes, para áfida, para lesões bucais. Por quê? Ele atua na superfície, promovendo a estimulação desses tecidos. Promovendo o quê? A devolução das propriedades, né, e da saúde a esse tecido que está alterado. Tá? Isso um laser de baixa intensidade. Então, com um único equipamento, nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos atuar num tecido que apresenta-se edemaciado, inflamado, dolorido, né, com ação de fotomodulação, utilizando laser de baixa intensidade, e nós podemos fazer a utilização desse mesmo laser associado a um corante, a um fotossensibilizador, e aí nós vamos mudar a nosso objetivo, vai ser morte celular, vai ser destruir micro-organismos, tá? Então, é o mesmo equipamento, o mesmo comprimento de onda, só que na presença do fotossensibilizador, ele vai ter uma ação de eliminação dos micro-organismos. Quanto ao tipo de equipamento, né, no mercado nacional, nós temos duas marcas fortes, né, que têm diversos tipos de equipamentos. Alguns mais, vamos chamar de mais práticos, né, mais econômicos, são ponteiras, outros mais sofisticados, mas eles têm basicamente a mesma função, né? Eles acompanham fibra ótica para permitir aplicação em locais que é mais difícil acesso, como, por exemplo, canais radiculares, bolsas periodontais, né? Então, a gente utiliza da fibra ótica para permitir atingir, né, locais mais difíceis de uma forma mais completa e uniforme, levando à morte celular no interior dos canais radiculares, bolsas periodontais, regiões periimplantáveis, podem ser utilizados, então, a fibra ótica. O fotossensibilizador, né, é uma substância, existem diferentes fotossensibilizadores. O que mais se usa, né, que apresenta melhores, né, características mais favoráveis, é o azul de metileno. E também ele já vem pronto em seringas, né, adequadas para ser aplicada na odontologia. Né? Também temos duas marcas comerciais, assim como os lasers, né, são das mesmas empresas que buscam fornecer o fotossensibilizador na sua forma mais pura. Então, é por isso que nós sempre utilizamos, né, esses que já vêm pronto, já vem preparado. Por quê? Porque, né, se nós formos fazer uma diluição de um azul de metileno concentrado, nós podemos incorporar, né, muitas vezes, se for diluir com soro fisiológico, né, nós vamos fazer uma diluição que não é adequada. Então, é importante utilizar o fotossensibilizador que já tem comercialmente. Eles apresentam características favoráveis para que ocorra a absorção da luz laser nas bactérias, vírus, fungos. Essas características são que levam, né, à ação e à morte celular. Eles têm a capacidade de gerar a produção de oxigênio cintileto, que é o oxigênio mais reativo, que também proporciona a morte celular. Possuem afinidades pelos micro-organismos, ou seja, eles vão, né, eles têm que estar unidos, né, e o micro-organismo tem que estar impregnado por este corante para que a luz possa
levar à morte celular, à destruição da membrana, da mitocôndria, né? Então, é importante que tenha afinidade. O espectro de ação do azul de metileno, ele é amplo e, portanto, vai atuar em espécies diferentes de bactérias, vírus, fungos. Ele não atua sobre as células normais, tá? Somente sobre as bactérias, ou seja, não vai danificar, né, aquela área próxima da onde está sendo realizada a terapia fotodinâmica. A grande vantagem, né, da utilização da terapia fotodinâmica, hoje nós estamos enfrentando, né, a Covid, né, o crescimento de, além do SARS-CoV, tem fungos diferentes aí, que estão sendo relatados na mídia, né. Qual que é a grande vantagem da terapia fotodinâmica? É que ela tem uma baixa propensão para desenvolver bactérias resistentes. Então, nós sabemos que os antibióticos que nós utilizamos, né, ao longo dos anos, eles vão induzindo, né, uma resistência às bactérias. E aí tem que surgir novos antibióticos para combater essas bactérias mais resistentes. Então, quando nós utilizamos a terapia fotodinâmica, isso não acontece, né? Ele não tem essa capacidade de desenvolver resistência bacteriana, como acontece com a antibiótico terapia, tá? Então, uma grande vantagem do uso da terapia fotodinâmica, né? Reduzir a utilização de antibióticos. Comercialmente, nós temos dois tipos, duas concentrações do azul de metileno, né? Aquele que eu mostrei para vocês de uma empresa e esse aqui da outra empresa, né? A empresa MMO, que é o O de Otics, tá? Ele apresenta a concentração de 0,005%, né? Que é o PharmaBlue 5, e 0,010%, que é o PharmaBlue 10. Ambos os fotossensibilizadores são utilizados, tá? Não precisa se preocupar com o parâmetro, ou qual concentração eu vou usar do fotossensibilizador, quanto tempo que eu vou deixar o laser agindo, qual que vai ser o tempo de pré-irradiação que eu vou ter que manter para determinado tipo de procedimento que eu vou fazer. Os equipamentos hoje, eles já vêm, né, com um protocolo para cada tipo de procedimento, tá? Então, já falo o número de sessões que a gente deve aplicar, se nós devemos utilizar um azul de metileno numa concentração menor, para aquelas lesões mais superficiais, se é uma lesão mais profunda, né, uma concentração um pouco maior, tá? Isso já está bem, né, fundamentado na literatura, e o próprio fabricante do equipamento, ele já fornece para que a gente possa fazer a aplicação segura, na dosagem correta, no tempo correto, com a concentração adequada do fotossensibilizador, tá? Quando nós falamos, então, em fotossensibilizador, a gente tem que estar sempre atento, né, a esse tempo de pré-irradiação, tá? Ou seja, é o período, né, no qual eu tenho que deixar, eu tenho que aguardar, né? Então, eu aplico o fotossensibilizador, é importante eu sempre aplicar sobre o tecido seco, ele não deve estar nem com saliva e nem com sangue. Então, por exemplo, se eu for aplicar no interior de uma bolsa periodontal, eu tenho que promover, né, uma hemostasia daquela região para conseguir fazer uma aplicação adequada. Se eu estiver aplicando sobre uma área umedecida com sangue ou com saliva, o meu fotossensibilizador ele não vai ter a mesma ação, né? Ele vai estar com uma concentração diferente, ele vai estar diluído. Então, a terapia fotodinâmica vai ter um resultado diferente daquele que é esperado, né? Então, o que nós fazemos? Seca bem a área, aplica o fotossensibilizador, ele já vem numa seringa, né? Então, a gente aplica ele com a seringa na região que a gente quer, dependendo do problema que tem, e aí nós vamos aguardar um tempo de pré-irradiação, que também vem nesse protocolo acompanhando o laser. Geralmente, esse tempo de pré-irradiação, ele é de 5 minutos na odontologia, de 3 a 5 minutos, tá? Variando um pouquinho aí, às vezes um pouco para mais, um pouco para menos.
dependendo do procedimento. Por que eu tenho que aguardar esse período? Para que ocorra essa absorção adequada, né, do corante pela bactéria, pelo fungo, pelo vírus, tá? Para que depois, quando a luz incidir sobre esse tecido, possa ocorrer essa reação fotoquímica e a reação fotofísica, que vai levar à liberação de oxigênio reativo, de espécies reativas de oxigênio, que vão levar à morte celular. Então, é importante a gente aguardar esse tempo de pré-radiação que está, né, caracterizado no próprio protocolo do laser, tá? Nós falamos da utilização do fotossensibilizador azul de metileno. É o mais usual, é o que mais é aplicado, tá? Mas existem outros também na literatura, né? Então, pode também, e tem resultados também positivos, tá? Esse aqui é um trabalho que foi feito, né? Que a gente até apresentou para vocês aí em um outro momento, mostrando, né? A utilização da terapia fotodinâmica junto com a nanopartícula de quitosana, tá? Só que o fotossensibilizador aqui não foi o azul de metileno, nós utilizamos a fitalucianina como agente fotossensibilizador, que também é um corante, né, um corante azul, só que é diferente do azul de metileno, para que a gente pudesse verificar qual seria a ação nos Streptococcus mutans do biofilme, tá? E esse trabalho, ele mostrou, né, que a terapia fotodinâmica com a fitalucianina, mais as nanopartículas de quitosana, a quitosana é um polissacarídeo que tem também na natureza e tem características que levam à morte de micro-organismos, né, ele apresentou um resultado, né, semelhante à utilização da clorexidina, que é o nosso padrão ouro, né, para Streptococcus mutans. Embora os números, né, tenham sido menores, foi estatisticamente semelhante, o que para a gente foi um resultado bastante positivo, né? Então, mostrando que é aquilo, né, que a gente sempre fala, outros fotossensibilizadores podem ser utilizados, né, e a gente tem que ficar atento com essa evolução. Por quê? Terapia fotodinâmica depende de uma luz, depende de um fotossensibilizador, para que ocorra a morte, né, do micro-organismo, sempre na presença do oxigênio. Então, resumidamente, né, a terapia fotodinâmica antimicrobiana é uma substância fotossensível, ela tem uma característica de absorver, né, a luz, né, no caso, o laser, ela é ativada por essa luz com comprimento de onda específico, que vai promover uma máxima absorção dessa substância, gerando a produção de radicais livres, do oxigênio singleto, de outras espécies reativas de oxigênio, e sobre a célula, né, a bactéria, o micro-organismo, vai levar a um efeito tóxico que leva à morte celular, mas não provoca nenhum tipo de dano, nenhum tipo de resistência, né, ao hospedeiro, nem aos seus tecidos circundantes. Por isso é que a terapia fotodinâmica, ela vem sendo cada vez mais utilizada na área da saúde, né, não só odontologia, medicina, fisioterapia, na podologia, na medicina veterinária, né, então são várias as aplicações aí, em vários ramos da saúde, desde que tenha contaminação, né, desde que tenha micro-organismos. De uma forma esquemática, né, então nós temos aqui o fotossensibilizador, na presença de um micro-organismo, esse fotossensibilizador, ele é ativado por uma luz, leva à excitação desse fotossensibilizador, que gera, então, as espécies, né, os radicais, espécies reativas de oxigênio, o oxigênio singleto, que é altamente reativo e que vai levar à destruição, né, da bactéria, do vírus, do fungo que estiver sobre o tecido. Esse é o mecanismo de ação da terapia fotodinâmica. Quais as vantagens, então, de eu lançar a mão da terapia fotodinâmica? Né? As vantagens são grandes, né? Primeiro,
é uma terapêutica não invasiva. Eu posso aplicar 1, 2, 3 vezes, né, e acompanhar, ver se está dando resultado ou não. Então, vamos imaginar uma bolsa periodontal. Faz todo o tratamento periodontal, faz as raspagens, faz todo o protocolo cirúrgico, não cirúrgico, o que for, né, indicado para o caso específico do paciente, tá? Vê que aquele protocolo ainda não evoluiu, né, ainda continua, né, um exudato, uma inflamação, enfim. Você sabe que ali, né, não teve o resultado que você desejava. Posso lançar a mão da terapia fotodinâmica? Pode. Essa terapia, ela não vai promover nenhum dano para o seu tecido periodontal, tá? Ela só vai melhorar, né, organismos que ficaram ali remanescentes ou que recolonizaram aquele local, tá? Não tem uso de antibiótico, né? Não vai promover cepas resistentes, ela tem uma ampliação ampla, né? Uma atuação ampla, tanto para bactérias, fungos, vírus, né? Não causa dor, tá? Você injeta, né? O fotossensibilizador, coloca o laser, a pessoa não sente nada, né? O custo é reduzido, o fotossensibilizador ele tem um custo bastante acessível, o laser que você vai comprar, né, que tem mais ou menos o custo de um fotopolimerizador, mas você vai utilizar, vocês vão ver aqui, em muitas aplicações, né, não só na terapia fotodinâmica, o laser de baixa intensidade, ele é utilizado também, né, em vários procedimentos onde a gente precisa recuperação de um tecido inflamado, demasiado, dolorido, né, é simples, é uma técnica bem simples, rápida de fazer, e também não é tóxica ao organismo. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi publicado na literatura em 2006, tá? Mas é um trabalho que, assim, chama muita atenção, né? Lógico que é da área médica, tá? Para a utilização da terapia fotodinâmica, é um protocolo que eles utilizaram, né? Para o tratamento do sarcoma, tá? Em paciente com HIV positivo. As imagens mostram, né, que a terapia fotodinâmica, ela resolveu um problema, né, que poderia ter avançado, né, e levado até a amputação do membro. Então, eu gosto muito de relembrar esse estudo que tem na literatura, tá? Lógico que aqui, né, as aplicações são mais extensas, tá? Então, a terapia fotodinâmica aplicada todas as semanas durante 4 meses, tá? Então, nós temos um problema de contaminação, né, muito grande e que teve que fazer um tratamento mais extenso, né? E depois disso, a cada 2 semanas por 6 meses. Então, imagina quanto tempo, né, esse paciente ficou tratando, né? Ficou 10 meses em tratamento, mas ele conseguiu, né, eliminar esses micro-organismos. O fotossensibilizador que eu usava aqui também foi azoto de metileno, só que é uma concentração muito mais alta do que essa que a gente usa na cavidade bucal, tá? Então, tem as suas particularidades, mas o importante é a gente saber o fundamento, né? De que isso pode ser aplicado também, né? E é aplicado em outras situações, né? Para morte, para eliminação de micro-organismos. Esse outro caso aqui também, de pacientes diabéticos, né? O primeiro curso que eu assisti de laser há 20 anos atrás foi um curso que um professor da fisioterapia estava dando, né? E ele mostrava justamente isso, a utilização da terapia fotodinâmica para prevenir a amputação de pacientes diabéticos. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque a gente sabe que o paciente diabético ele tem um problema de coagulação muito grande, né? Contaminação desses membros e muitas vezes ele perde o dedo, depois ele perde parte do pé, depois isso vai evoluindo. Então, é uma situação muito triste, né? E esse caso também está relatado na literatura, né? Também foi feito, né, a utilização de um fotossensibilizador azul de metileno, mais uma concentração muito alta, né? E também por um tempo mais prolongado, mas o resultado o dedo não foi, né? Evitou que ocorresse a amputação.
E esse trabalho eu acho muito interessante porque ele mostra, né, que ele não só eliminou as bactérias, mas também houve uma neoformação óssea, né? Então, assim, agiu não só a terapia fotodinâmica para matar, para eliminar os micro-organismos, mas a ação do laser aqui estimulando, né, a neoformação óssea. Então, eu acho assim, são relatos que tem na literatura que realmente comprovam, né, a efetividade do laser, da terapia fotodinâmica para tratar, né, situações que, às vezes, os métodos convencionais já não resolvem mais, né, e a laser terapia tem contribuído. Na odontologia, né, a terapia fotodinâmica antimicrobiana, ela vem sendo utilizada na dentística, para descontaminação, né, em cavidades após a remoção seletiva da lesão de cárie, para tratamento restaurador traumático, onde a gente utiliza, só remove aquela camada mais superficial necrótica, né, faz uma terapia fotodinâmica e depois restaura provisoriamente ali até conseguir fazer o procedimento. Tem sido utilizado também para controle de biofilme, faz o controle mecânico normal, a profilaxia normal, mas depois faz uma aplicação da terapia fotodinâmica para diminuir aqueles micro-organismos que ficaram, né, remanescentes ou recolonizaram a cavidade bucal. Na periodontia tem sido também amplamente utilizado para bolsa periodontal, para abscessos, para várias situações. Na endodontia, tem estudos que mostram que diminui, né, aquela necessidade de, muitas vezes enfraquece, né, você vai limpando tanto aquele canal que acaba enfraquecendo, fica uma quantidade, né, de dentina remanescente muito pequena. Então, a terapia fotodinâmica tem auxiliado, né, para fazer essa limpeza final daqueles locais mais inacessíveis. Na implantodontia também tem se mostrado eficaz. Para a cirurgia, tem sido feito tanto prévio de procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, pacientes que já têm contaminação, né, previamente à remoção de terceiro molar, então faça a terapia fotodinâmica antes da cirurgia, para controlar aquela infecção que já tem, para depois faz a cirurgia, e aí o resultado, ele é mais favorável. E na estomatologia também, né, vários tipos de lesões, né, tem sido utilizado a terapia fotodinâmica. Esse trabalho que foi publicado, né, recentemente, utilizando a terapia fotodinâmica em lesões de cárie, tá? Então, foi um trabalho boca dividida, né, clínico, foi feito em molares descidos, onde nós procuramos avaliar, né, se havia realmente uma redução da microbiota, né, foram os Streptococcus mutans que foram avaliados, e se isso não iria interferir na restauração que iria ser realizada, né? Então, para avaliação microbiológica, foram utilizados 10 molares descidos, fez-se a coleta das raspas de dentina, né, antes, né, para fazer uma análise microbiológica, para ver como é que estavam os Streptococcus mutans naquela cavidade, procedeu-se a remoção seletiva, nova coleta das raspas de dentina, para ver se houve redução de micro-organismos, né? Aplicou-se a terapia fotodinâmica e, novamente, se coletou raspas da dentina para fazer nova análise microbiológica. E o que a gente pôde observar? Né? A gente observou que, quando nós tínhamos, né, a lesão inicial, a primeira remoção, né, que já com a remoção seletiva, toda a dentina necrótica, né, da parede circundante removida, e na parede de fundo manteve aquela área desmineralizada, aplicando o azul de metileno, aqui foi na concentração 0,005%, aplicou o laser vermelho, né, com comprimento de onda 660 nanômetros, por 3 minutos, o tempo de pré-radiação, que deixou aqui aguardando, né, antes de colocar o laser,
depois de 5 minutos, e aqui o dente, né, recém-restaurado, após o acabamento, polimento, e aqui após 6 meses de avaliação. Então, tanto na análise clínica, né, não houve nenhum tipo de interferência na durabilidade, nas características que foram avaliadas dessa restauração, como adaptação, recidiva de cárie, desgaste, enfim, todos os critérios do USPHS que foram aplicados. E com relação à análise microbiológica, nós observamos o quê? Que antes da remoção seletiva, havia uma quantidade, né, de unidades formadoras de colônia, né, bem maior do que após a remoção seletiva da lesão de cárie, ou seja, a remoção seletiva da lesão de cárie garante, né, com que ocorra uma diminuição de micro-organismos. Mas depois que nós fizemos a aplicação da terapia fotodinâmica, essa redução foi ainda maior. Ou seja, a aplicação da terapia fotodinâmica, principalmente naquelas cavidades mais profundas, né, próximo aos cornos pulpares, ou que apresentam mais dentina contaminada, amolecida, é um protocolo importante de ser feito. Por quê? Porque nós vamos contribuir com uma redução ainda maior dos micro-organismos que vão ficar ali naquela dentina remanescente, tá? Então, isso é uma característica importante, né? Então, foi observada a redução adicional de micro-organismos após a aplicação da terapia fotodinâmica, tá? Então, a terapia fotodinâmica contribuiu para a diminuição do mutans após a remoção seletiva da lesão de cárie, sem influenciar, né, no sucesso da restauração, tá? Então, onde nós víamos, né, a redução do mutans em diferentes momentos, após a remoção seletiva, teve 78% de redução de mutans, e depois que você aplicou a terapia fotodinâmica, essa redução foi ainda maior, tá? Então, contribui, é efetivo, ela tem a sua efetividade comprovada e, portanto, nas situações onde você, né, quer se certificar que ali os micro-organismos, né, você ainda acredita que ficou micro-organismo, está muito contaminado, muito próximo do pulpar, pode fazer a aplicação para garantir esse ambiente, né, com menor quantidade de micro-organismos. Então, promove, né, a terapia fotodinâmica promove, então, essa redução microbiana, né, tem sido bastante utilizado, né, em odontopediatria, né, quando faz tratamento restaurador traumático, tem sido utilizado também, né, quando faz remoção seletiva da lesão de cárie, mas lembrando, sempre complementar o tratamento convencional. Ninguém vai fazer a terapia fotodinâmica apenas e fazer a restauração, porque não vai ter, né, a adaptação adequada, a restauração vai apresentar problema, né? Então, faz o procedimento de remoção seletiva e depois complementa, né, esse tratamento convencional com a terapia fotodinâmica. Aqui outro caso, ó, lesão de cárie, né, bastante profunda, né, olha lá, bem, né, aqui a gente está vendo até a proximidade ali com o tecido pulpar. Depois que removeu, vamos garantir, né, que essa região está, né, com uma menor quantidade de micro-organismo, aplica o azul de metileno na concentração 0,005, deixa ali por 5 minutos, que é o tempo de pré-radiação, geralmente nós utilizamos para dentina, aplica o laser no comprimento de onda 660, e depois basta lavar para remover esse azul de metileno, tá? Ele é solúvel em água, então não precisa fazer nenhum procedimento adicional. Lava e depois passa ao procedimento restaurador, protocolo restaurador que a gente está acostumado. Aqui outro caso, né, lesão de cárie na superfície vestibular, né, isolamento absoluto, o Quimiolux 5, né, sendo aplicado, e aqui o laser já sendo aplicado para que ocorra, então, a eliminação desses micro-organismos, e aqui a cavidade pronta para ser restaurada, né. Esse caso foi feito pelas alunas da pós-graduação, tá, da odontopediatria. Controle do biofilme,
né, também, né, faz o tratamento convencional. Ninguém vai aplicar a terapia fotodinâmica no biofilme e achar que o biofilme vai sair, né? O biofilme, ele precisa da remoção mecânica, com profilaxia, com raspagem supra, enfim, com a técnica que você está acostumado a fazer. E depois você pode complementar, né, aquele paciente que tem alto risco, alta atividade, que você vê que tem várias lesões de mancha branca, você procura, né, orientar e não... Você vê que né, o controle ali, a desmineralização é intensa. Não, vamos fazer então um controle biofilme para tentar diminuir essas bactérias que estão remanescentes na cavidade desse paciente e que podem, né, vir a desenvolver novas lesões de cárie. Então, aí nesse caso, a gente vai aplicando dente por dente a terapia fotodinâmica, vai colocando fotossensibilizador e aplicando, né? Não precisa fazer tudo numa sessão, mas vai fazendo gradativamente, tá? Então, aqui, ó, isolamento relativo, geralmente a gente faz, aplica com a própria seringuinha, né? Coloca o fotossensibilizador, geralmente na região cervical do dente, né? Que é onde fica o acúmulo de biofilme, tá? E vai aplicando, irradiando, né, esse fotossensibilizador com laser de diodo, até que vai promovendo essa diminuição de micro-organismos cariogênicos. Esse é o sistema de fibra ótica, né, que eu mostrei lá, que está em maior aumento, tá, para aquelas regiões de mais difícil acesso, né, então é mais uma vantagem da gente utilizar o laser do que o LED, né, tem pessoas que gostam de fazer terapia fotodinâmica com LED, mas o LED, ele não permite, né, a utilização, acoplar fibra ótica, então aí não dá para fazer no interior de bolsa periodontal, interior de canal radicular, né, realmente o laser, ele tem essa facilidade porque ele pode ser transmitido através de uma fibra ótica. Então, a terapia fotodinâmica, ela vai destruir os micro-organismos. Mas e se eu utilizar só o laser, sem o fotossensibilizador? Aí eu vou atuar de outra forma. Eu vou provocar um reparo, uma cicatrização no tecido, tá? Então, eu posso também promover uma analgesia, controlar a inflamação, né? Promover uma cicatrização naquelas lesões em que eu preciso restabelecer a saúde do tecido biológico. Aí, nesse caso, eu não vou fazer a utilização de fotossensibilizador, apenas do laser, tá? Pode ser, por exemplo, após procedimentos cirúrgicos, né? Aqui, a professora Cristina, né, Borsato, odontopediatria, trabalha muito com a gente, faz muito, ela gosta muito de fazer cirurgia, né, frenectomia, e essas feridas, né, quando elas recebem a aplicação do laser de baixa intensidade de potência, elas tendem, né, a cicatrizar muito mais rápido, né, com menor sensibilidade. Então, pode fazer a aplicação do laser de baixa intensidade, né, o mesmo laser vermelho, 660, né, para promover a fotobiomodulação. Nesse caso, não tem corante, nós não temos bactéria, nós queremos a cicatrização do tecido. Hipersensibilidade dentinária cervical, a gente costuma fazer bastante na clínica, né? Pacientes aqui, ó, dá para ver o que é esse problema, né? Lembrando que a hipersensibilidade, ela tem um fator que causa, né, essa sensibilidade. Então, não adianta só fazer a aplicação do laser, a gente precisa remover a causa. Nesse caso aqui, nós temos dente clareado em cima e dente amarelinho embaixo. Então, o paciente estava fazendo o quê? Clareamento dental e relatou a dor, né? E era clareamento dental caseiro, hein? Não era nem clareamento consultório. Mas, né, tem pacientes que têm, né, às vezes, uma área um pouco mais sensível, né? O caseiro não tem proteção, enfim, é a menor concentração, mas ele vai atingir toda a superfície da coroa dental. Então, aplica-se o laser de diodo, né, 600, quando é hipersensibilidade dentinária, geralmente a gente utiliza o infravermelho, tá? O 808 é o infravermelho, né, tempo de 30 segundos, 3 joules, tudo isso vem escrito, né, no manual do laser, não precisa se preocupar, assim como a região, né, vou aplicar onde? Na região cervical, né, um ponto médio, num ponto
mesial, médio e uma distal. Então, cada dente vai receber 3 aplicações. Isso tudo bem escrito também, tá? Geralmente a gente faz de 1 até 5 sessões, né? Dependendo da sensibilidade. Na clínica, geralmente a gente faz 3 sessões, né? Um intervalinho de 72 horas é o recomendado pela literatura, a gente faz cada 7 dias, que é quando o paciente volta pra gente. Mas, lembrando que na hipersensibilidade, eu também posso fazer a utilização de, por exemplo, o verniz fluoretado, se eu quiser associar. Sempre que eu associo, eu tenho um resultado melhor, né? Mas eu posso usar só o laser também, né? A gente procura associar os dois, tá? No mesmo caso, né? Tá aplicando o laser, essa pacientinha, ela apresentava sensibilidade, né? Ela relatava, assim que ela começou o clareamento. O arco superior, ela não teve sensibilidade, ela fez normalmente. A moldeirinha, peroxicarbamida, 10%. Na hora que chegou o arco inferior, ela começou a relatar sensibilidade logo nos 2 primeiros dias. Então, a gente suspendeu o clareamento e aplicamos o laser, né, de canino até canino, aguardamos 2 dias e reiniciamos, né? Aí ela conseguiu fazer a utilização da moldeirinha com gel clareador. Aqui outro caso, né, de hipersensibilidade dentinária, ó, já tem uma retração, então lembra, se eu tenho uma retração, só o laser, ele vai promover um conforto para o paciente, mas eu tenho que tratar, né, essa retração. Então, eu vou fazer um recobrimento, eu vou fazer uma restauração, eu vou indicar uma técnica de escovação diferenciada, vou ver se tem a presença de um trauma oclusal, enfim, eu tenho que ver o fator etiológico que está levando a essa retração, porque para evitar com que isso, né, se perpetue, né, então o laser ele vai auxiliar, ele vai ser um tratamento auxiliar, mas ele não tira a causa, né, o fator causal, ele vai atuar na dor, tá, ele vai provocar, vai permitir com que ocorra aí um bloqueio do estímulo nervoso, né, nessa região, mas ele não vai remover a causa, então a gente tem que atuar na causa para controlar o problema. Essa paciente também apareceu na clínica, né, muito comum, às vezes o paciente apresenta com algumas lesões, né, comissura labial, a gente, né, em vez de a gente só, né, às vezes não dá nem para tratar, mas o paciente não falta, né, então em vez de a gente dispensar o paciente, faz a aplicação de laser, vai dar um conforto para ele, tanto na sensibilidade, quanto vai auxiliar nessa cicatrização, tá? Língua geográfica também é comum, né, o paciente às vezes ele relata uma ardência, né, nessa região espapilada da língua, tá? Geralmente na língua geográfica a gente costuma fazer uma varredura, né, vai passando em toda a superfície da língua, né, porque essas regiões são bem espaçadas, né, para dar um conforto também para esse paciente. Afta também é muito comum, né, a gente atender paciente que está com alguma lesão. Então, né, às vezes não dá nem para tratar. Mas se der para tratar, assim, quase uma aplicação do laser já vai dar um conforto para ele, né? Vai dessensibilizar, vai diminuir essa característica, né, dolorida e auxiliar na cicatrização. Após procedimento de exodontia, né, às vezes procedimento simples, né, extração de, aqui um dente decido também, junto com a professora Cristina, tá, faz a aplicação do laser, né, vai permitir uma melhor reparação desse tecido, né, uma menor sensibilidade, tá, não tem por que não utilizar. Casos de herpes também, né, a gente faz a utilização, né, dependendo do tamanho da lesão, ó, aqui está mostrando um ponto central e depois mais 4 pontinhos na periferia. Se for, né, uma lesão menorzinha, às vezes não precisa fazer tanto. Se for mais espaçada, né, como aqui deste paciente, né, então pode fazer uma central e 4 nas circundantes, tá, para permitir uma cicatrização melhor, né, dessas lesões. Aqui, ó, já durante o tratamento, ó, quando ele já voltou, né, já começando a cicatrizar. A evolução, né, essas lesões
de herpes, geralmente a gente faz a aplicação logo no começo, sabe? Quando o paciente começa a relatar que já está começando a coçar, né? Ele começa a sentir ali uma sensibilidade. Se a gente fizer a aplicação antes, né, do desenvolvimento das vesículas, o resultado é até melhor, tá? Mas se, por acaso, o paciente já chega com as vesículas, aí a gente faz a aplicação também. Né? O próprio aparelho, ele tem as diferentes fases da lesão de herpes para ser com parâmetros diferentes de se aplicar. Na odontopediatria também é muito comum, né, o paciente que está anestesiado, ele às vezes morde, né, morde o lábio, e ele vai fazer um tratamento dental e sai com o lábio edemaciado, né, então o que a gente vai fazer se ele, né, acontecer isso daí? Utiliza o laser, tá? Vai dar um conforto, vai diminuir essa sensibilidade, né? E vai ajudar nessa cicatrização, diminuir esse edema, tá? Então, é uma situação também que, às vezes, né, é um trauma, né? Então, todo trauma, eu posso fazer a utilização do laser para auxiliar na cicatrização, promover uma foto, né, modulação naquele tecido, uma reparação tecidual. Tanto, né, na parte interna quanto na parte externa. Então, aqui já está, né, o paciente já voltou, né, numa segunda sessão, né, já vê que a área já está um pouco menos inflamada, tá? Então, essas seriam algumas aplicações, né, que a gente realiza, né, no nosso dia a dia, que aparece lá na clínica para a gente fazer, né, da aplicação do laser. Mas tem muito mais aplicação, né, em outras áreas, outros problemas também, na mucosite, enfim, no diagnóstico, né. Uma situação que agora nós estamos muito preocupados, né, é o aparecimento, né, das lesões bucais, né, lesões orais, em pacientes que apresentam-se contaminados pelo SARS-CoV-2. Então, o que nós buscamos fazer, né, um levantamento na literatura, foi feito com um grupo de alunos da pós-graduação, né, na qual nós fizemos uma busca, né, uma revisão sistemática com meta-análise, ainda não foi publicada, tá, mas é a utilização da terapia fotodinâmica e fotobiomodulação em lesões bucais de pacientes infectados pelo SARS-CoV. Foram esses termos que foram levantados, né, na busca, e buscou-se em 4 bases de dados, além da literatura cinzenta. O que nós encontramos, né, da utilização, tanto da terapia fotodinâmica, quanto da fotobiomodulação desses pacientes? Nós encontramos 5 artigos apenas, que atendiam a esses critérios, e esses artigos, eles relataram 11 casos clínicos, tá? Então, eu vou mostrar 3 desses casos, desses artigos aqui, para que a gente possa saber, né, também o que vem sendo feito, né, para ajudar aí no controle, né, dos problemas ocasionados em manifestações bucais desses pacientes. Então, nós temos um trabalho aqui do professor Aguinaldo Garcês, que é um professor que estuda muito terapia fotodinâmica, né, é um trabalho de 2021, né, no qual ele utilizou terapia fotodinâmica e a fotobiomodulação em lesões orais, tá, no paciente acometido pelo coronavírus, né. A paciente é uma paciente de sexo feminino, 65 anos de idade, tá. E o que ele observou? Ele observou que as terapias, né, promoveram controle da dor, tá, e melhora nessas lesões 7 dias após o tratamento. Então, ele mostrando, né, a utilização paciente hospitalar, né, então foram feitas 3 sessões de terapia fotodinâmica antimicrobiana, com laser de diodo, 660, azul de metileno, nos lábios, na língua, a cada 24 horas, para controlar a contaminação. Seguido da fotobiomodulação, com laser de baixa potência, 100 mW, 2 joules por ponto, nos lábios, na língua, na mucosa oral,
para 4 sessões adicionais a cada 24 horas, né? Esse aqui é o caso da paciente, né? Já não estava mais conseguindo se alimentar. E ele fez, então, inicialmente, a terapia fotodinâmica, né? O azul de metileno aqui. E, na sequência, ele fez também a fotobiomodulação. Então, houve, né, uma melhora, né, para essa paciente. Então, a associação da terapia promoveu o controle da dor e cicatrização das lesões na mucosa oral em 7 dias de tratamento. Tá? Então, não foi utilizado para, né, o SARS-CoV, exatamente, foi utilizado para controlar, né, para tratar essas manifestações bucais. Tá? Então, nós temos esse relato da literatura. Tem também o trabalho de Teixeira, que utilizou terapia, a fotobiomodulação e a terapia fotodinâmica, também em lesões orais de paciente com Covid. Ele relatou 4 casos, né, que apareciam essas manifestações bastante acentuadas, né, recobertas por crostas. Então, o que ele observou, né, quando ele utilizou as 2 terapias? Ele observou aqui, ó, após 24 horas, né, e aqui após 72 horas. Então, o resultado, né, o paciente foi um resultado muito bom, né, porque isso diminui dor, diminui sensibilidade, né, permite com que o paciente, né, esteja em condições mais ascéticas também, né. Então, aqui as crostas, ó, e 72 horas, e essa daqui, o caso 4, né, o caso mais grave, que tinha crostas mais extensas, né, após 4 dias, né, então dando o quê? Uma aparência mais saudável, né? Então, melhora acentuada na reparação do tecido, no alívio da dor, em poucos dias, né. São relatos que nós temos aí dos pacientes acometidos, né, pelo SARS-CoV. E aqui a combinação da terapia fotodinâmica em lesões de lábio, né, extensas de lábio também, pacientes infectados, realizado por Ramírez e colaboradores, né. Aqui foi utilizado, ó, 4 dias sem qualquer administração sistêmica de medicamento, então não foi feito nenhum tratamento adicional, né, nessas crostas, tá? Após 2 sessões de terapia fotodinâmica e uma sessão de laser terapia, as lesões labiais, elas foram eliminadas, tá? Então, são resultados que nós temos aí, né, para contornar esses problemas que nós estamos enfrentando aí, né, decorrentes do coronavírus, tá? O que eu gostaria de finalizar com vocês, né, é que essas terapias, elas são auxiliares. Então, sempre a gente tem que estar, né, com os nossos protocolos disponíveis, para que a gente possa oferecer para o paciente, porque a gama de aplicação é muito grande, né? Vocês viram aí quantas coisas, né? E eu mostrei assim, o pouquinho que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Mas a gama é muito maior do que a gente viu aí. Então, realmente, a utilização dessas terapias, tanto a fotobiomodulação, quanto a terapia fotodinâmica antimicrobiana, elas proporcionam melhores resultados clínicos em diferentes áreas da odontologia. Vale a pena a gente, né, conhecer um pouquinho mais e começar a aplicar, porque é só o momento que a gente começa a utilizar essas terapias que a gente consegue diferenciar os resultados que a gente obtém com a terapia convencional, né, os diferentes problemas que nós encontramos na odontologia, e quando nós associamos com essas terapias de laser, né, quer seja para reparação tecidual, quer seja para morte celular, tá? E com isso, eu encerro a apresentação aqui, né, fico à disposição aí, para que vocês tirem algumas, né, dúvidas, ou alguma coisa que passou, que vocês queiram, né? Vou parar de compartilhar. Professora, muito obrigada pela aula, como sempre, né, professora?
A gente tenta ajudar aqui, né, porque é muita coisa, tá? Mas, assim, eu procurei colocar o que mais aparece para a gente no dia a dia e o que mais pode contribuir, né, para vocês poderem, porque é um mundo de coisas que a gente pode aplicar, né? Muito, muito. Outro dia teve uma colega que estava amamentando e ela veio pedir o laser emprestado, quer dizer, na enfermagem, o laser está sendo utilizado, né, para cicatrização de mamilos, e tem tese sobre isso, tem artigos publicados, então, assim, é um benefício que você faz, né, para outra pessoa que às vezes você nem sabe o que você está fazendo, né, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estudar, porque todo mundo tem, né, um problema, um conhecido, que às vezes precisa de um auxílio, de uma orientação, e a gente não sabe nem para onde ir. Eu acho que é isso aí. Aqui, professor Marcos Shimano está comentando no chat, estamos aplicando em alguns casos laser de baixa potência em pacientes com lesões orais intubados no CTI do HC. Muitos estão associados com infecções herpéticas por HSV1, Epstein-Barr e citomegalovírus. Sim, é fantástico, viu? Ambiente hospitalar, a gente vê, assim, o uso, né, tem sido intenso, graças a Deus, porque é algo que vai favorecer, né, não tem como. Pacientes intubados, eles desenvolvem, né, a imunidade está muito baixa, então, assim, eles acabam desenvolvendo muitas lesões, né, e todas elas são doloridas. Então, assim, eu acredito que isso a gente tem que conhecer, a gente tem que aplicar, né? E a técnica é tão simples, não tem por que a gente não se aprofundar e utilizar no nosso dia a dia mesmo. Né? Só traz benefícios, né, professor? Só traz benefícios, Pessoal, alguma pergunta? Vocês podem mandar aqui no chat pra gente. E, professor, eu vi que tem também alguns casos que eles colocam o laser em pontos de acupuntura também, né? Faz essa associação. Na acupuntura, né, que é outra área, né, ela tem sido muito utilizada, principalmente, às vezes, pacientes que são resistentes ao uso de agulhas, né, então eles fazem a laser puntura, né, naqueles pontos, para permitir, né, com que tenha ação do laser e, né, às vezes, não precisa nem da agulha e consegue o benefício, né, então, são várias, né? Todas as áreas, a gente for parar para pensar, a gente vai ver uma aplicação, vai se lembrar de alguma coisa. É muito bom, né? Bom, pessoal, se ninguém tiver pergunta, eu vou convidar a Ana Vitória. Aqui tem uma pergunta, eba. Helena, profa, há alguma restrição de aplicação de PDT de dentes anteriores? Há chance de escurecimento dental? Então, não escurece, gente, porque o gel, né, o fotossensibilizador, ele é aplicado na forma de gel, igual o ácido fosfórico que a gente está acostumado. Se você utilizar um e utilizar o outro, você vai ver que é muito semelhante, a consistência e a coloração. Tá? Então, ele não impregna, ele não pora o dente. Na concentração que a gente usa, é uma concentração muito baixa, 0,005. Tá? Então, não pora. Né? Agora, em ambiente hospitalar, na área médica, eles usam concentrações maiores, porque são infecções mais severas, né? Mas o nosso, que a gente usa na cavidade bucal, né, na dentina, é na concentração que lavou, saiu, tá? Ele é solúvel em água. Tá? A pergunta, ela fica, né? A gente acaba associando a cor azul, né, e achando que o que a gente usa na cavidade bucal, ele tem essa coloração. Não, ele se assemelha muito mais a um ácido fosfórico. Tá? Helena disse muito obrigada. Professora, temos aqui no chat vários elogios para a aula da senhora, maravilhosa, muito obrigada pelos conhecimentos, aula super interessante, maravilhosa professora. Davi, Bepu. Professora, o protocolo de aplicação do laser de baixa potência para hipersensibilidade dentária
Muda para o caso de um paciente ter a classe 5, o fato de a polpa estar mais superficial ao laser? Não, tá, Davi? É o mesmo protocolo, né? Só que quando esse classe 5 que você está falando é quando tem um desgaste, né? Eu acho que é isso que você quer dizer. Então, é assim, você pode fazer a terapia fotodinâmica, mas se tem o desgaste, você vai ter que fazer uma restauração também. Só a terapia não vai resolver. Então, você faz o procedimento restaurador e depois você faz a terapia fotodinâmica naquela dentina, né, que ficou ainda exposta ali, tá? Mas pode fazer e o protocolo, o parâmetro é o mesmo, né? O mesmo que você faria numa dentina exposta sem perda de esmalte, que é isso que o Davi está perguntando. Ele agradeceu, professora. Tá aí, João Pedro Lima disse, ótima aula, sensacional você e sua aula. Fofo ele, né? João. Vamos mandar perguntas, pessoal. A professora está super, super animada, olha. É isso aí, gente, tem que aproveitar. Eu quero ver essa galera fazendo terapia fotodinâmica, fazendo laser nos pacientinhos, né? Porque quando a gente está atento, a gente enxerga as coisas. Às vezes a gente nem percebe que dá para usar, né? O paciente chega com uma afta, a gente nem liga para a afta, já coloca e vai fazendo o procedimento, né? Que tem que fazer, não, vamos fazer, vamos aplicar, né? Nós temos equipamentos lá que tem que usar. Eu acho que a gente tem que tornar isso uma rotina, né, professora? É. Quantas vezes eu atendi paciente em PPF que, por ficar muito tempo com a boca aberta, começou a aparecer lesão aqui na comissura e a gente passava uma pomadinha para ela passar em casa e não aplicava o laser, né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a aplicar mais. E às vezes a gente faz algum machucadinho com grampo também, né? O paciente ele vai sair reconfortado se ele saber que ele recebeu uma aplicação do laser, porque o grampo demaciou a gengiva ali, para não ficar, né? Além dele ter o benefício, ele vai ter também uma conscientização, né? É um diferencial fazer a utilização. Bom, pessoal, Ana, vamos fazer o sorteio? Ana Vitória. Oi, Isa. Oi, professora. Boa noite. Tudo bem? Queria agradecer pela aula, foi maravilhosa. Eu estava até aqui, esqueci de mandar o formulário no chat, porque eu estava prestando atenção, esqueci completamente. Só avisando o pessoal também que a gente vai fazer o sorteio agora, vai ser 2 pastas da BU, da Curaprox, será um ganhador só. Então, eu vou pedir para você, vou compartilhar. Na verdade, eu vou pedir para você já falar o número, e aí eu compartilho aqui a tela. Ó, o número, ele vai de 2 até o número 52. Pode falar. É para mim falar esse número? Isso. Poxa, o que é de número que qualquer? Do 2 ao 52? Isso. Então eu vou falar a idade da professora, tá, gente? Se vocês acertar a idade da professora, vai ser o número ganhador. Tá? Bota aí, meio século, 50. 50, eu vou compartilhar aqui. Uma janela. Um segundinho. Aqui, compartilhar. Só me dá um ok se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Ana. Tá? Alice Rosolém. Thales, olha lá o Thales. Saudade do Thales, hein? Vocês viram? Né? Sim, sim. Tá pequenininho, mas deu para enxergar. Eu só esperar um tempinho para o pessoal me confirmar aqui se ele seguiu todas as regras, se está seguindo todos o patrocinador e a Land. Se você estiver aqui, manda um oi no chat. Isso. Por favor. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele acabou de sair. Eita. É que eu não tô vendo ele aqui. Pra mim não tá aparecendo também.
Ah, mas acho que ele não comentou na postagem. Um segundo. Vamos ver se ele aparece aqui também. Dá um oi. Será que o cinquentinha não deu sorte, professora? Pois é, para mim tá dando, viu, gente? Mas aí para vocês tá mais complicado. Professora, pode falar outro número, então. Então tá, então vamos pegar o outro. Vamos fazer 24. 24. 24. Juliana Dias Copper Tardelli. A Ju. Tardelinha, olha lá. Ah, tá aqui. Tardelinha danada, hein? Ganhei 2 pastas da Curaprox. Eu tava vendo, essa pasta é boa, hein? Nossa, ela é muito boa. Eu ganhei no sorteio também o kit. Só vi elogio da pasta. Falei, nossa, que bacana. Parabéns, Ju. Ganhou 2 pastas. Parabéns, Bom, Ju. pode finalizar. Aqui eu já encerrei. Queria agradecer mais uma vez a professora e pela excelente aula. E agradecer todo mundo que está aqui presente também. E é isso. Eu que agradeço, gente. Boa noite para vocês e obrigado, viu, pela participação, pela paciência de todos, tá? Professora, eu também gostaria de agradecer muito a senhora pela participação, de todo mundo que ficou até aqui com a gente, né? Uma segunda-feira, nesse horário é difícil, mas todo mundo seguiu firme, uma aula ótima, professora, de um tema que está aí para ganhar o mundo, né? Então, em meu nome, em nome da Land, da professora Andréia, a gente agradece muito a participação da senhora. A gente espera poder compartilhar mais para frente novos conhecimentos, a senhora voltar, dar novas palestras para a gente. Então, muito obrigada mesmo, viu, professora, por disponibilizar o seu tempo, que a gente sabe que está corrido, mas a senhora achou uma brechinha para a gente, foi muito importante. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente, estou à disposição. Fica com Deus. Boa noite, professora. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença.